Caros filhos, no dia de hoje, a igreja celebra a memória de São João Bosco. Memória para a igreja, de certa forma, para todos os jovens, certa festa. Para a família salesiana, uma grande solenidade. Solenidade daquele a quem o Senhor chamou para fundar esta sociedade, a sociedade salesiana. Festa para os jovens, a quem o Senhor chamou para que fosse seu pai e mestre. Grande fé, memória para a igreja de recordar um grandioso santo que foi sinal em meio aos seus tempos, a sua realidade, para anunciar o Evangelho àqueles que tanto necessitavam. Algo que é marcante na história de Dom Bosco, trata-se, é preciso ver também a realidade do momento. Na Itália, ao norte, em Turim, na região do Piemonte, ali, né, onde ele vivia, Asti, né, aquela província, algo que acontecia e por vezes temos esta realidade também hoje. Os jovens eram deixados por vezes de lado, eram colocados, né, à parte. Seu primeiro enfoque durante muitos anos foram os meninos, depois, né, esse chamado às meninas. E também diante do cuidado, né, com as filhas de Maria Auxiliadora, algo que marca é ver aqueles jovens que eram colocados de lado, que não se via, jovens necessitados de educação, de formação, de cuidado, de carinho, de saberem ser olhados. São João Bosco foi chamado para isso. Um rapaz que não tinha grandes estudos, sua mãe, Margarida, não era analfabeta, mas extremamente católica, extremamente piedosa. Ela, né, sabia, poderia citar de trás para frente o catecismo, sabia, né, a fé, era dedicada a conhecer a Deus. E aqui vemos uma grande evidência que marca os nossos dias. Antes, uma analfabeta conhecia, sabia entender, conseguia fazer muitas coisas. Hoje, há muitos analfabetos da fé, que apesar de lerem, fazerem, desconhecem. É uma, é um esvaziamento da cultura. Ela empenhou-se em auxiliar o seu filho, que muito novo ficou órfão de pai, buscou no início da sua adolescência a formação, depois ingressou no seminário, apesar de seu irmão mais velho ter muitos embates, e depois, ordenado padre, tem este empenho, esta, este chamado de cuidar da juventude. E apesar de ter inúmeras dificuldades, local para formá-los, com empenho consegue. Com empenho dele, com empenho dos jovens, com empenho em meio à fé, em acreditar em Deus. Teve extrema audácia e conseguiu. Conseguiu porque a sua audácia era pautada na fé e diante daquilo que Deus o iluminava e anunciava. E o que vemos, né? Que hoje em dia também os jovens são
desprezados, estão naquela mesma condição. Talvez não por falta de estudo, não por não terem essa ligação, estarem nas ruas. Muitos assim estão, de fato. Mas muitos jovens são desprezados em casa pelos seus próprios pais, que trocam o dar atenção, o corrigir, o cuidar por dar coisas, por serem permissivos. E assim, vemos uma juventude que por vezes se apresenta enfraquecida. Uma juventude cheia de marcas, de dores, que não tem uma centralidade de saber viver a fé. Não existe um empenho, mas uma mera aparência. Não existe este querer, este afinco, mas o que existe é meramente a emoção. Enquanto eu gosto, enquanto eu consigo alguma coisa, isso diante da firmeza, da educação, das exigências, porque não se tem em casa, não se tem na escola. E quando se depara com uma exigência externa, ou se quebra ou se afasta. Hoje, São João Bosco nos leva a despertar a necessidade de voltar. Voltar a esta firmeza, voltar a crer, voltar a fincar-se. Fincar-se onde? Em Deus, na Virgem Maria. Uma das suas visões mostrava justamente isso, né? Duas colunas e a barca da igreja revolvida pelas agitações do mar, do mundo. E ela se prendia a duas colunas, a coluna da Eucaristia e a coluna da Virgem Maria. Temos isso, né? Do mesmo modo, numa outra sua visão, quando ele vê, ele tem três visões em relação aos novíssimos. Uma do céu, onde ele se depara com um de seus filhos, de São Domingos Sávio, a do purgatório, onde se encontra, né, com alguém que ali está padecendo, né, purgando, né, e a do inferno. E no inferno, a primeira parte, ele vê alguns daqueles que acompanham sendo puxados, se afastando pela busca dos prazeres, pela cobiça. E duas tesouras cortam as teias e os libertam. A confissão frequente e a devoção à Virgem Maria. É necessário isso. Ele nos ensina isso. A saber buscar a Deus. A estar sempre em estado de graça. A apresentar as nossas dores, as nossas feridas. Apresentar as nossas misérias. E buscar, né, o auxílio da Mãe. A Senhora Auxiliadora. O auxílio dos cristãos. A Virgem Maria. Para que possamos verdadeiramente corresponder a Deus, estar em Deus. São João Bosco, Pai da juventude, possa nos auxiliar e nos ensinar a apontar para Cristo e assim que nós possamos com Ele estar verdadeiramente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.